Vamos continuar a nossa aula sobre soma de vetores apresentando uma outra forma de somar vetores que é a chamada regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo é a seguinte: sejam A, B e C pontos não colineares do plano, então o vetor AB mais o vetor AC é igual ao vetor AD, onde o ponto D faz do quadrilátero ABDC um paralelogramo. O vetor AD é às vezes chamado de vetor resultante. Vamos ver o que quer dizer isso. A regra é bem simples. Como foi dito ali, imagine que você tem um ponto A, um ponto B, formando um vetor AB. E aí você tem um terceiro ponto, C, formando um vetor AC. Portanto, esse é o vetor AB, esse é o vetor AC, e você quer somar esses dois. Quando você tem dois vetores com a mesma origem, para somar o vetor resultante, que a gente chama, é só você completar o paralelogramo, ou seja, você segue paralelamente a esse e constrói uma linha aqui, e depois, a partir do C, você segue paralelamente. Com isso, você vai encontrar um ponto D aqui, interseção dessas duas retas. Esse ponto D é a extremidade do vetor que sai de A e vai até D. Portanto, essa é outra forma de somar quando você tem dois vetores iniciais com a mesma origem. Basta você completar o paralelogramo e esse vetor vai ser o vetor soma. Bem, vamos ver um exemplo para ver como que isso nos ajuda. O exemplo é o seguinte, vai ser um exemplo bem simples, que é o seguinte, só para ilustrar. A velocidade é uma grandeza vetorial, portanto, podem ser representados por vetores. A norma do vetor, lembrando que a norma de um vetor é o comprimento do vetor, então a norma do vetor velocidade é chamada de velocidade escalar. Então, quando a gente está trabalhando com a grandeza vetorial velocidade, um vetor representa essa velocidade. E o comprimento desse vetor a gente chama de velocidade escalar. Quando a gente fala simplesmente velocidade, é o vetor, que tem módulo, direção e sentido, e a velocidade escalar é só o tamanho, ou seja, é aquilo que a gente vê, por exemplo, no velocímetro do carro, que só diz a intensidade da velocidade. Suponha que esteja ventando na direção oeste a uma velocidade de 50 km por hora. Aqui, essa figura vai ilustrar o que está sendo dito aqui. Esse vetor azul aqui representa essa velocidade, tá vendo? Foi construído um eixo aqui, ó. O eixo que a gente normalmente chama de Y, a gente está chamando de N, para representar o norte. Esse eixo aqui é o leste. A gente está usando a letra E de East em inglês. E aqui vai ser o oeste, consequentemente. Então, suponha que esteja ventando na direção oeste a uma velocidade de 50 km por hora. Ou seja, esse vetor aqui indica que, a partir da origem, o vento está soprando nessa direção a 50 km por hora. O menos aqui é porque está na direção contrária do eixo positivo, né? Em módulo, esse vetor é 50 km por hora. O menos tem a ver com o sentido que está para cá. Um piloto está virando seu avião a 60 graus a leste da direção norte. Então, a direção norte para cá, o piloto está apontando o avião para cá, ó, a uma velocidade de 250 km por hora, como na figura abaixo. Então, esse vetor aqui representa a velocidade do avião. O avião está bem aqui na origem, ó. Ele está aqui na origem, ele recebe um vento nessa direção e o motor está jogando ele para cá com a velocidade de 250 km por hora nessa direção e nesse sentido, tá vendo? Está apontando para cá, que é 60 graus a partir do norte em direção ao leste, né? Tá aqui, ó, 60 graus a leste da direção norte. Então, você sai do norte, gira 60 graus, então é nessa direção aqui. E ele está grandão assim porque está dizendo que a intensidade dele é 250, ou seja, tem comprimento 250 km por hora, a intensidade da velocidade. Quanto maior o vetor, mais veloz, quanto menor o vetor, menos veloz. Esboce o vetor resultante dos vetores velocidades do avião e do vento, que fornece a trajetória do avião. A gente viu que, pela regra do paralelogramo, esse vetor AD, que é a soma de AB com AC, é chamado vetor resultante. É isso que ele quer. O vetor resultante ele vai indicar para que lado que o avião está andando, porque o piloto está apontando o avião para cá, mas o vento está empurrando ele para cá. Então, ele vai andar numa direção mais ou menos para cá.
que é dada pelo vetor resultante. Como é que a gente constrói o vetor resultante? A gente primeiro faz uma paralela a um dos vetores, no caso esse daqui, está paralelo ao vetor verde do avião, e depois a gente faz um paralelo ao outro vetor, que é esse. O vetor resultante ele tem que sair daqui e ir para cá, que é esse vermelho. Então, esse vermelho ele indica a direção real que a gente chama de trajetória do avião. O avião ele está, a partir da origem, ele vai andar nessa direção com essa intensidade. Veja que a intensidade aqui ela é menor do que essa. A gente pode calcular, mas não vou fazer isso, a gente só está ilustrando a regra do paralelogramo. Então, a direção que ele está apontando o avião é essa, mas a direção que o avião realmente viaja vai ser nessa direção com essa velocidade, porque ela está sendo alterada por esse vetor aqui, pelo vento que está soprando ele. Então, esse é o exemplo para ilustrar como que a gente pode usar a regra do paralelograma para encontrar um vetor, que é soma de outros dois vetores. Para finalizar, vou deixar aqui um exercício para vocês treinarem a regra do paralelogramo. Considere os vetores U e V formados por um lado e a diagonal de um quadrado de lado 5 centímetros, como na figura abaixo. Então, aqui tem um quadrado de lado 5, o vetor U e o vetor V. U é um lado e V é a diagonal. Use a regra do paralelogramo para determinar o vetor W, que é a soma de U mais V. Então, aqui a gente não tem as coordenadas dos vetores, é possível encontrar, mas não vamos por esse caminho. E eu quero que vocês usem a regra do paralelogramo para encontrar o vetor soma, né? Então, construam aí na folha de papel um quadrado de lado 5 centímetros, considere esse lado como sendo o vetor U e a diagonal como o vetor V e use a regra do paralelogramo. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, que eu vou mostrar a resposta em seguida. Vamos ver a resposta. Então, a gente faz esse segmento aqui paralelo a V, né? Paralelo a V, faz um segmento paralelo a U, onde esses segmentos se encontrarem é a ponta do vetor soma, né? E aqui está o vetor W, que é o vetor soma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.